Fala, meus Budokais, vocês estão Trunks? Budokai na área e bora continuar a nossa leitura do mangá de Dragon Ball. Voltando agora com a nossa leitura para o capítulo 2, chamado As Bolas Sumiram. Se vocês estão curtindo essa série, curtam, comentem e compartilhem. E bora lá! Aqui já vale a atenção que o Toriyama já mudou o logo, como eu falei, né, no vídeo anterior, que ele, como veio da parte de design, ele gostava muito de ficar variando os logos no seu mangá, e aqui está o meu logo preferido. Né? O que eu mais gosto é esse, que tem essas letras embaralhadas em meio ao corpo do Shenlong, que passa, né, entre elas e acaba abocanhando ali, mordendo a esfera do O, né, da palavra, ao mesmo tempo a esfera de uma estrela. Eu acho muito bonito e também complexo, né, esse logo. Pra mim é talvez não seja o mais clássico como o primeiro, mas é o meu preferido. E o capítulo se chama As Bolas Sumiram, que quem tá ligado, né, sabe que tem um trocadilho muito interessante, mas eu vou deixar pra explicar quando acontecer. E aqui a gente tem essa ilustração muito bonita da Bulma dirigindo esse avião, essa nave, né? É um avião, e tem o Goku usando esses óculos de aviação. Curiosamente, né, quando a gente relembra daqueles designs primordiais do Goku, alguns deles têm ele parecendo que iria pilotar uma espécie de navezinha, então é provável que o Toriyama ele tenha reaproveitado, né, como no fim das contas ele acabou tirando isso da obra. Ele decidiu, nessa ilustração aqui vou reaproveitar, ou ele tinha feito essa ilustração antes, não dá pra saber, apesar de que o Goku não tá na navezinha, ele tá na nuvem voadora, ou ele só quis usar de brincadeira ali, né? Então a Bulma até usando um aparelho de comunicação ali, sabe, uns apetrechos a mais, que é coisa que ela não usa na história, mas ele, pra brincar com essas páginas de abertura, ele fez. Eu acho muito bonita essa imagem, é bem mais detalhada que o normal, né? Até a forma de desenhar ali a tridimensionalidade da cabeça, os fios de cabelo. É interessante como o Toriyama ele também brincava muito com isso nessas ilustrações, fazendo de vez em quando coisas bem mais detalhadas, bem mais realistas, mostrando que ele era bastante versátil como artista. Aqui a gente consegue ver, ele adorava desenhar esses apetrechos mecânicos, né, eletrônicos. Tem até escrito aqui Denki Papapipi, Denki eu sei que é eletricidade, mas Papapipi parece onomatopeia, talvez de pipipipi, sabe, barulhinho de coisa eletrônica. Então é só uma brincadeirazinha, mas é legal que nessa scan maravilhosa, inclusive vai falar da tradução do meu amigo Taiko Furu, que eu vou deixar sempre o link na descrição para vocês lerem se quiserem. A qualidade de scan aqui da versão Kanzenban, edição definitiva, tá muito bonita, então gosto pra caramba dessa ilustração. Maravilhoso, como sempre, Toriyama, é sempre um deleite visual dá pra ficar horas e horas observando e dá vontade de enquadrar todas as ilustrações dele. Mas vamos começar a nossa análise da história. E aí volta com o quadro de narração do Toriyama, né, do narrador. E assim começou a jornada de nossos corajosos Bulma e Goku, atrás das 7 Dragon Balls, capazes de realizar o desejo de quem as possuir. E aqui a gente tem uma coisa que o Toriyama também falava de vez em quando, seja em suas entrevistas ou até naquela aula de mangás lá do Mangaka Lições de Akira Toriyama, se você quer mostrar um novo lugar em que os seus personagens estão, né, o mestre, assim, se você vai colocar os seus personagens, né, em um novo cenário, primeiro você tem que estabelecer o cenário. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Muitas vezes você faz os personagens ali conversando sem definir direito o cenário e você não sabe onde eles estão. Então o Toriyama sempre tinha como regra, primeiro, mostrar muito bem a paisagem. E aqui, né, e muitas vezes ele fazia isso de maneira exemplar, como nesse desenho que, claro, ele e o seu assistente Takashi Matsuyama, né, que desenhava pra caramba também, então é muito bonito de você reparar as montanhas, as nuvens, essas árvores desse jeito que lembra novamente aquelas pinturas mais antigas do Japão ou China antiga, né? Tem até uns morcegos voando aqui, né? As nuvens mais escuras ao fundo, e lembrando de novo dessas cores mais limitadas que puxa mais pro vermelho e pro um bege, combinou pra caramba com esse entardecer, né, que tá começando a ficar de noite. Aí tem essa corujinha aqui que o Toriyama também sempre enchia as suas páginas com... Sempre fazia questão de quando estava detalhando o cenário, colocar algum animalzinho ali para trazer mais vida. Nesse caso ele coloca essa corujinha comendo um ratinho, né? Normal da alimentação das corujas, mas usando esse chapéu que parece lá do Mao Tse Tung, né? Da China comunista, que depois ele usaria no Long. Será que ele estava sempre querendo fazer alguma crítica social com isso? Né? Não sei, é curioso.
de parar pra pensar sobre esses detalhezinhos da época, mas sinceramente eu não manjo tanto dessa parte pra falar se tem alguma crítica, algum simbolismo de crítica social, política nessa parte, mas é curioso de notar. Um deleite visual muito bonito, muito bom pra mostrar que eles estavam saindo daquele cenário lá das montanhas e passando por outro lugar, passando por essa ponte, muito bacana. E aí beleza, a gente volta a ver os personagens em outra moto, porque vai lembrar que tinha quebrado também, o Goku deu aquele pulo gigante, quebrou a moto, e já tá com outra moto, né? Então, mostrando de novo que a Bulma tem... Ela tinha mostrado, né, o seu estojinho com as cápsulas e ela tem o bagulho infinito. Né? E aí, beleza. Ei, só faltam mais 4 dessas bolas, né? Vai ser fácil, hein? A Bulma não fala bobagem. Você que é das montanhas não deve saber, mas o mundo é muito maior do que você imagina. Ouviu? Legal, né? Uma boa forma de mostrar como a Bulma era uma pessoa que tinha um amplo, maior conhecimento do mundo. E o Goku, né, por viver muito mais nas montanhas, não tinha essa noção. Né? Um diálogo simples, parece até mais expositivo, mas funciona bem. Sabe? Como troca de informações numa conversa ali de boa. Eu tô com fome, o Goku de novo volta no capítulo 1, ele tava comendo lá, mas acabou que ele não comeu, né? Faz mais sentido. Né? Porque era pra eles comerem, mas a não ser que tenha tido um salto no tempo ali, não mostrou, mas era pra eles estarem comendo ali, né? O Goku pegou o peixão, né? Pra comer ali pro café da manhã, e a Bulma chegou e acabou rolando toda aquela confusão, não dá pra saber se eles comeram ou não. Então, talvez não seja só o Goku sendo glutão e querendo comer toda hora, que acaba ficando chato, mas sim porque aconteceu um monte de coisa e ele não comeu. Bulma, e já está escurecendo, melhor pararmos por aqui. Legal, ele mostra eles ao fundo, muito bom. E aí vamos para as páginas em preto e branco. Aí o Goku, vamos acampar ao ar livre? Aí a Bulma, claro que não, uma garota delicada como eu não costuma dormir ao relento. O Toriyama sempre relembrando a diferença entre o Goku, que é mais selvagem, mais de boa ali, e a Bulma, que é mais delicada, é mais cheia de frescureada. Legal? E de novo, ó, um quadro limpo, bem aberto para mostrar onde os personagens foram parar. Beleza? E como é que vai ser então? Não tem abrigo aqui perto? A Bulma, já se esqueceu das cápsulas? Sempre ressaltando. Essa cápsula, sei lá o que, aí consegue fazer uma casa? É cápsula Roipoi. Aí ele estabelecendo melhor o nome. Acho que ali está bom. Vou jogar, hein? Se é fácil. É o Goku dando essa corridinha com os bracinhos assim, muito bonitinho, muito bem feito. Aí é mais uma roupa da Bulma, né? Usando o escrito Bulma, eu odeio o nome dela, mas tá em tudo quanto é lugar, né? Tá até aqui na parte da manga, do braço da jaqueta. Aí beleza, e aí nesse quadrinho ela joga, dá pra ver o Goku tampando os ouvidos ali no fundo, né? Tá bem pequenininho, mas se a gente der zoom aqui, dá pra ver o Gokuzinho assim. E olha lá, Roi, como eu falei antes, né? A brincadeira das cápsulas Roipoi é Roi, e aí quando ela atinge o chão, ela faz Poi. Né? Por isso que é Roipoi. É de lançar e pimba, e cai, e aí faz um boom, né? Estoura. É bem legal, aqui fica mais explicativo ainda, no primeiro capítulo talvez o Toriyama achou que não ficou tão bem explicado, e aqui ele fez questão de mostrar isso muito bem. Aí beleza, passando para a próxima página, a gente vê então essa ilustração bem maior, muito bonita também, dessa primeira casa a um estilo mais moderno, mais futurista, mais arredondado, porque a gente só tinha visto a casinha mais estilo tradicional do Goku. Aqui a gente tem então a primeira casa cápsula, sendo a de número 1, Roipoi Capsule ali, dá pra ver. Tem um N, provavelmente é de number 1, né? E eu acho muito legal os designs. Cara, eu lembro que tem alguma parte do mundo, não lembro exatamente agora onde que é, se é na Grécia, algum lugar que tem umas casas com esses estilos mais arredondados, mas não sei dizer se o Toriyama, por entender bastante, né, de coisas em geral e gostar de montar sempre figuras de coisas reais, de motos, de tanques, dessas coisas, se ele fez um estudo sobre a arquitetura do mundo e aí ele achou que seria mais interessante, esse design parece mais moderno, eu não sei, mas para 1984 eu acho que isso soava bastante futurista e até hoje soa bastante diferente, muito único, muito criativo, eu acho da hora pra caramba. Então, muito legal, parece ter uma antenona que sai ali da casa. É muito legal, um negócio que parece compacto e, de novo, é uma tecnologia que muito bem poderia existir já na nossa realidade, né? Seria muito foda. Aí prontinho. Aí o Goku ainda continua assustado, né? Faz sentido, ele viu, saiu uma moto, né? Beleza, já consegue entender mais ou menos, mas saiu uma casa, um negócio gigantesco, parece realmente magia. Aí a Bulma, venha, o que você tá esperando? Aí com a carinha, certeza de que você não é uma feiticeira ou coisa parecida? Aí de novo ele pega o bastão, né? Ó, de novo, o Toriyama sendo condizente ali, mantendo a continuidade. E aí a Bulma, tá querendo dormir aí fora, é? Ele bem poderia dormir, né? Beleza. Aí entra
E o Goku é muito. Nossa, é muito legal você reparar os detalhezinhos, como é tudo muito bem pensadinho. Aí ele sai com uma criancinha assustada, ele segura na porta ali, coloca a cabeça pra dar uma olhada, e ao mesmo tempo nunca tinha visto luz elétrica, e ela clica, acende as luzes ali, realmente parece mágica pra alguém que não conhecia nada. É muito legal. Aqui a gente tem, curiosamente, uma referência a Tyrell Corp do Blade Runner. Blade Runner eu descobri recentemente através da minha amiga Mari lá no Twitter. Não sabia dessa referência. É difícil de ver se você não tem uma scan com uma boa qualidade. Se você tem os volumes físicos do Kanzenban, você consegue reparar melhor. Mas se você tem os Tankobon, né, aqueles volumes mais em papel jornal da Conrad, e depois tem até uma versão em papel offset que é um pouco melhor. Mas esses volumes mais antigos, com papel de menor qualidade, você não consegue ler direito. Só numa versão definitiva mais bonita. Então, muito legal, muito bem desenhadinho tudo aqui. A retratação dos personagens está muito boa em todas essas páginas. Né, a caracterização deles. Beleza. Seguindo em frente. Uau, virou dia, só aqui dentro. Né, a continuidade lá do Goku, né, vendo pela primeira vez o que é eletricidade. Aí a Bulma já sentando ali na cadeira e tirando a jaqueta. Você não conhece eletricidade? Eu não imaginava que fosse tão alienado assim. E a Bulma já entendendo melhor o quão caipira o Goku é. Ela, olha só isso então. Aí ela clica ali. Essa cena é muito legal. No anime também é muito bacana. Porque, de novo, né? O Goku aprendendo sobre a tecnologia e uma televisão mostrando pessoa ali. Parece que a pessoa tá dentro do negócio e sai música, né? O cara cantando, é muito legal. E a Bulma claramente tirando sarro da cara dele, fazendo essa risadinha de malícia. Aí o Goku com a cara ali, muito legal. Aí ele batendo na televisãozinha com o bastão mágico, né, mostrando que ele sempre usa o bastão como uma forma de se garantir ali, de trazer um pouco mais de segurança. Muito legal, muito bem feitinho. Então, é sempre bacana de reparar nesses detalhezinhos da construção das coisas. Hoje em dia, talvez essa cena soe um pouco, né, datada por causa dessa televisão quadradona, que obviamente para um futuro, né, mais futurista, mais avançado, faria mais sentido talvez ela mostrar, né, hoje em dia um smartphone ou uma televisão, né, fininha, enquanto que, obviamente, por ser um 84, a mais alta tecnologia ali que o Toriyama poderia representar, né, ainda dentro da realidade, ainda que pensando no futuro, seria uma televisão quadrada. Não se imaginava muito essas televisões retinhas assim, fininhas e muito menos smartphone. Né? Então, algumas coisas de Dragon Ball, ainda que tente parecer futurista, elas são datadas, não tem o que fazer. Beleza. O que esse homenzinho tá fazendo ali dentro? Beleza. Ei, esse fedor é seu? Tá precisando de um banho antes de jantar, né? Viajaram todo tempo junto e só agora ela reparou que o Goku tá fedido. Banho? O que é banho? Ah, que nojo. É que legal, o Goku... De novo, o vovô Gohan ensinou pro Goku, não muito bem, né, como que eram as mulheres, mas que se encontrasse uma mulher teria que tratar, né, com educação, né, com carinho, mas umas coisas muito básicas, né, sobre tanto o visual delas quanto, sei lá, um banho, ele não ensinou. Então acaba sendo mais uma piadoca de como o Goku ele era realmente muito alienado por ter crescido nas montanhas, ainda que, isso que é bizarro, né, crescido com o vovô Gohan, que foi discípulo do Kami, não era pra ser uma pessoa tão, né, tão caipira assim, mas ele não ensinou algumas coisas muito básicas, nem a dar banho no moleque, é meio esquisito se parar pra pensar, né. Aí beleza, aí do nada a gente já pula pra uma página que hoje em dia seria totalmente censurada, né? O Goku peladinho ali e a Bulma vai dar banho nele. Vem cá, eu te esfrego. Dá pra cobrir a frente, pelo menos? Aí ela vai dar banho nele, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa vergonha. E é muito bizarro, porque o Goku ele realmente parece muito uma criancinha, né? Não algo que você ficaria com vergonha, né? Com essa malícia mais adulta na frente dele, mas ainda assim é retratado assim. Mas, né, aí isso que vai puxando a piada depois. O que é isso? Que coisa estranha, né? Não reclama, sinta-se privilegiado por ter uma garota linda como eu te dando banho, né? Muitos queriam estar no seu lugar. O que é verdade, né? Dá pra ver isso muito bem. Aí vira de costas. A hora que ele vira... Hã? Não acredito, você colou esse enfeite em si mesmo? Que enfeite? Tira isso, tá atrapalhando. Ai, não puxa, isso dói. Deixa, o meu bumbum eu lavo sozinho. E aqui a gente tem uma questão curiosa, que é... Nesse momento, a Bulma ela pega no rabo do Goku e ele não se sente fraco, coisa que aconteceria depois com todo mundo que segurasse no rabo dele. E aqui, como ele fala que ela chegou até a puxar e doeu, então ela colocou um pouco mais de força. Faria sentido ele se sentir zonzo, né, querendo desmaiar, mas claramente o Toriyama não havia estabelecido isso nesse momento, então é uma falha de continuidade, né, que acaba acontecendo no futuro. Mas aqui, obviamente, é só pela piada e ainda é bizarro imaginar que a Bulma... Né, ainda achava que o cara tá, tipo, moleque que não tem acesso a quase nada na montanha, ele tava com um rabo postiço de alguma forma, ele conseguiu colocar isso. Aí é legal a gente ver de novo o Goku ele ter esse manejo legal com o seu rabo. Ele pega e começa a esfregar o bumbum ali de boa, chaca, chaca, chaca. Aí,
ela grita e a casa, isso é muito típico de desenho, né? A casa pulando e o morceguinho assustando. É muito legal de ver esse estilo mais cômico, mais bobalhão do Dragon Ball no começo. E aí, depois já saindo do banho dela, você tem uma cauda? Você assustou com a cauda? Ah, é, você não tem, né? Mas todo homem tem. Aí que essa piada é muito boa. Todo homem tem? Será? Eu não me lembro de ter ouvido isso. Eu nunca vi o traseiro de um homem pra saber. Coisas típicas também dos anos 80, né? Uma menina de 16 anos que viaja pelo mundo sozinha, tem arma, tem carro e tudo mais, e nunca viu um cara pelado, né? Não faz muito sentido de imaginar. Mas nesse mundo dessa época, ainda mais em Dragon Ball, tudo isso soa engraçado, divertido e que poderia acontecer, né? Eu achava que só tinha algo pendurado na frente, né? Ela sabia disso, mas não que nunca viu a bunda de um homem. É muito bizarro isso. Ah, pensando bem, o Rosinho não tinha. Viu só, não é todo mundo que tem, não. Mas é que ele era bem diferente. Diferente é você. Esse que é legal. A interação dos personagens é muito boa, né? Você vê a inocência do Goku. Na verdade, meu vovozinho não tinha, viu? Ah, mas é que ele era diferente. Ele não consegue notar que ele que é realmente a pessoa mais diferente do negócio. É muito bom. E tudo muito bem desenhadinho, né? Todo o timing cômico é muito bem feito. Né? A retratação dos personagens é muito legal. Aí beleza, o Goku continua se vestindo. Ah, tanto faz. Você não se preocupa com nada, né? E aqui parece um quadro simples, mas é uma coisa que chama muita atenção, porque se repete, né, ao longo da obra, o fato do Goku ele ser mais esse espírito livre, ele não levar muitas coisas, muita preocupação, né? E isso é algo que o Toriyama tenta manter consistente até o final, claro, dadas as devidas proporções. E eu lembro até do fato da própria Masako Nozawa, a voz original do Goku, já ter comentado sobre como ela gostava desse aspecto do Goku, de como ele realmente não fica pensando tanto nas coisas, não guarda as coisas, né, não tem ressentimento, ele, aconteceu, beleza, tanto faz, bora pra frente, né? Ele tenta não se importar muito com as coisas. Pode ser visto como uma forma de ignorância, mas também uma forma leve de ver, de seguir com a vida. E é legal que é uma parada consistente. E dá pra sempre a gente reparar, ó, como o cabelo do Goku tá aqui, ainda que você possa falar que é por causa da água e tudo mais, mas a forma do Toriyama fazer o penteado era sempre diferente, né? A gente não veria mais isso depois do cabelo ficando com as mechas tão pra baixo assim, ou tantas mechas dessa forma. E aí, beleza. Aí a gente troca novamente, tem um salto rápido no tempo pra Bulma tomando banho, né? Nessa cena aqui mais picante. Ele me chama de bruxa, de feiticeira, mas ele que é o mais estranho. Faz sentido, né? Uma boa continuidade ali dos personagens, da relação deles. E aqui o Toriyama fazendo um quadro um pouco maior, com essa pose aqui um pouco. Faz sentido pra Bulma por causa do tamanho dela, de ficar ali, mas parece um pouco mais sexy, porque é a pegada do Toriyama, mas também sem ser muito pesado, né? E aí, do nada, é bom porque a gente tá aqui de olho, a hora que a gente vai subir, a gente fala, ué, o Gokuzinho tá ali observando, aí ela cai com as pernas pra cima, e aquele famoso pratfall, né, dos personagens sempre caindo com as pernas pra cima, que o Toriyama usava pra caramba e vinha em desenho mais antigo, e é uma coisa que o Toriyama trouxe pra ele, então é um detalhezinho legal. E aí puxa mais uma piada. O que você tá fazendo aí? Corpo de mulher estranho, hein? Tem bumbum no peito também? Não fala besteira, são seios. Seios, e você ainda é muito moleque pra se interessar por essas coisas. Isso que é foda, tem bumbum no peito. Ele ficou um tempo observando, ela demorando, ela tava tão perdida em pensamento que ela demorou pra ver que o Goku tava lá só observando. Que curioso esse bumbum aí na região do peito. E aí tem essa piada, hein? Quantos anos você tem, Goku? Minha idade? Eu tenho 14 anos. Aí que vem, tarado, pervertido, você só tem 2 anos a menos que eu. E aí ela joga as coisas, joga o esfregão, joga o sabonete, joga o papel higiênico, né? O papel higiênico bate na cabeça do Goku, ele sai sem entender nada. Tá, aqui a gente pode parar e pensar. Primeiramente, né? Quando saiu algumas informações sobre a produção de Dragon Ball, o Toriyama havia estabelecido que o Goku teria 14 anos. Aí depois, aqui, ele coloca 14 anos. Né? Parece que ele estava realmente bem decidido sobre isso. Tem até alguns que falam 13, né? Mas era ali, 13 e 14 anos. Depois, quando chega no 21º torneio de artes marciais, tem aquela questão de que o Goku ele aprende a contar com o Mestre Kami e aprende que na verdade ele tinha 12 anos. E eu sempre fiquei curioso, por que dessa mudança? Será que o pessoal falava, mas é muito forçado, né? Talvez pra fazer essas piadas do Goku, ter quase a idade da Bulma, mas ser muito inocente pela forma de criação dele, ele era retratado como esse molequinho que, ainda que depois tenha caído pra 12, pra não parecer tão forçado,
sei lá, parecia um moleque de 8 anos, 7, 6 anos, talvez. Ele é muito baixinho, gordinho, assim, muito infantil. Então é algo que eu acho curioso de pensar, né? O que será que aconteceu na produção? Será que foram os fãs reclamando? Será que foi o editor Torishima? O que será que fez o Toriyama mudar? Mas, de toda forma, aqui no começo, 14 anos, né? E a Buma tinha 16, então realmente ele estabelece num diálogo divertido, engraçado, a idade dos personagens. Não é só diálogo expositivo aqui e um detalhezinho que se perde. É uma cena que acaba sendo marcante e engraçada e fica mais na sua cabeça, que ela tem 16 e ele tem 14. Também é legal isso, essa dinâmica do Goku ser inocente, a Buma ter mais malícia, porque nos protótipos, né, de Dragon Ball, tanto no Dragon Boy quanto no Adventure of Tom Poo, o molequinho que ficava lá, que viajava com a menina e acabava vendo ela pelada e tudo mais, ele tinha mais essa malícia, né? Eles tinham idades mais parecidas, ou mesmo que não fosse idade parecida, eles tinham mais essa malícia. E aí o Toriyama percebeu que teria mais graça se eles fossem completos opostos. Então é muito mais divertido se fazer essa dinâmica assim. Porque ainda mais, né? Ele sendo um garoto, sendo mais forte, poderia ter uma questão mais pesada de abuso, mas ele é inocente, então ele não faz nada, sabe? É ele que tá se surpreendendo mais com toda a situação ali, não entendendo nada. Então ele traz um pouco mais dessa leveza, né? E lembrando, sempre a perversão do Toriyama, né, ela tinha função narrativa, não tava ali de graça, não tava ali só pelo fanservice. Né? Ela explicava a dinâmica dos personagens, a personalidade deles, né, e o quanto até essa questão do Goku ser inocente sobre o mundo e aos poucos ir aprendendo as coisas na tentativa e erro. Então eu acho muito legal a escrita do Toriyama, é muito bem feitinha. Beleza. Aí depois, uma outra coisa que dá pra falar, né, dos 14 anos, é que depois que, se a gente for parar pra pensar no Dragon Ball Minus, que o Goku, ele nasceu, né, 3 anos antes, ele foi pra Terra com 3 anos, aí acaba que ele volta a ter uns 14 anos, então não dá pra saber se essa fala aqui, né, seria meio que um retcon, porque 14, depois ele aprende que tem 12, e aí agora, na verdade, depois que o Toriyama fez umas mudanças, ele volta a ter 14. Então, essa fala tava errada, ou na verdade o Goku tava certo e ele se equivocou e achou que era mais novo, então acaba virando uma bagunça, né? Vale ressaltar isso. Mas eu prefiro seguir o que tá no mangá original, os 42 volumes do Toriyama. Beleza, continuando, agora a Buma ali, então, secando o cabelo. Da próxima vez que vier me xeretar, eu chamo a polícia. O Goku de novo, tô com fome, né? Não tá entendendo nada. Beleza. Isso é comida? Mas vai lembrar, né? Quem tava portando uma arma e atirou na cabeça de uma criança foi a Buma, né? Beleza. Aí aqui o Goku sentadinho, né? Corta o Goku sentadinho, um cafezinho ali, pão. Isso é comida? É legal de novo para estabelecer. Um pão, uma salada ali, uns croquetinhos, um café, né? Até isso, que é uma comida simples, é alienígena pro Goku. Esse tal de pão é seco e ruim, e esse caldo é amargo. É café, seu bobão. Se não se alimentar direito, vai continuar baixinho pra sempre, viu? E aí tem sempre essa piadinha, né? Que as crianças que não comem não crescem. Né? Mas é legal a gente ver a carinha do Goku aqui tentando morder o pão e achando seco. Aí a gente vai descobrir, né? A gente já tinha descoberto que ele comeu urso, comeu tigre, né? Ele é o Goku mais carnívoro, tá mais acostumado desse jeito. Aqui é curioso, talvez seja aquela bota de velcro da Buma, né? Nunca tinha reparado que fica aqui nesse negocinho de sapato. Talvez até lembrando... Eu acho que não, eles usam uns chinelinhos que é típicos também das casas japonesas. Tirar o sapato ali pra não ficar andando com o sapato sujo. Então é interessante de reparar sempre nesses detalhezinhos. Tem sempre alguma coisa legal pra aprender. Beleza. Acho que aqui nada muito a comentar. Tem uma questão também que dá pra comentar que... Eu lembro de ver em muitos animes que eles retratam essa questão de que as crianças... elas não conseguem tomar muito café, então para retratar que alguém é infantil, mesmo que a pessoa queira parecer mais velha, ela tenta tomar café e não consegue. Isso é tanto repetido depois com a Pan no Dragon Ball GT, que ela quer parecer adulto, mas ela tenta tomar café ali, principalmente sem açúcar, e acha muito amargo. Então, às vezes é um detalhezinho cultural também interessante de falar. Beleza, aí o Goku então decide sair. Pera aí, eu vou pegar comida de verdade pra gente. Você vai sair? É legal que na questão de perspectiva, a Buma ficou parecendo muito a Nanzinha aqui, né? Atrás uma coisa que dá pra criticar minimamente do Toriyama é que nessa época ele fazia umas perspectivas de maneira esquisita. O personagem, obviamente, na frente parece maior, mas no jeito com que ele fazia, às vezes parecia que o personagem tava muito gigante. A gente vai ver isso depois no capítulo lá do Long. Melhor. Aí beleza, Goku se preparando, bastão, coloca, volta logo. Aí aqui um quadro muito legal, bem grandão aqui do lobo, uivando. De novo, ele sempre mostrando a natureza para mostrar transições de espaço, sempre muito bem feito. E aí voltei, a Buma lendo alguma coisa ali, parece ser uma revista sobre mods. Mas já peguei um lobo e uma centopeia. Que tal um churrasco? É muito legal aqui, ó. Talvez seja o próprio lobo, né, que tava uivando.
Aí o Goku pegou de alguma forma ele deu uma cacetada, sei lá, e prendeu aqui, deu rabo, coitado. E a centopeia, Goku, de novo, matando todo mundo desde o começo, né? Matou o peixão, a gente soube que ele matou o urso e tigre, agora mata o lobo. Goku, carnívoro ali, veio que nem o Tarzan. Aí a Bulma grita novamente. Então, novamente, é sempre uma questão de um surpreendendo o outro. É muito legal. A piadinha é muito boa. Beleza. Aí aqui, olha só. Bicho morto e cena assado. Aí que pesado, né? Ainda que claramente tenha um fim cômico. É meio doido de imaginar, né? Algo assim atualmente. E aqui o pati-pati-pati da fogueira assando o bicho. Você não vai querer mesmo? Já tá quase pronto. Claro que não. Não como isso aí nem morto. Ela falando lá de dentro. O Goku vai, comeu. Sobrou só os ossos do bicho. Ufa, agora eu vou dormir tranquilo. E curiosamente ela deixou a moto pra fora, né? Não é uma casa que tem uma garagenzinha, né? Mas também quem que ia passar ali pra roubar uma moto nas montanhas? Aí vê se escova os dentes antes de deitar. Legal também reforçar isso, né? Mais um costume que claramente o Goku não tinha. Aí legal, esse lugar de dormir é tão macio, gostei. E faz um tempão que eu não durmo junto de alguém. É bom, junto? Você não vai dormir comigo? Pega esse cobertor e vá lá dormir no chão. Separados? Claro, agora eu sei quantos anos você tem. Se tentar algo, eu grito. Mas no meio da montanha, quem que vai vir, né? Mas eu gostava tanto de dormir com a cabeça entre as pernas do vovozinho, é tão macio. E você pretendia dormir com a cabeça entre as minhas pernas? Ou seja, aqui ele dá spoiler do que ele acabaria fazendo, né? E de novo, aí é outra questão, costume. Que raios de costume é esse do Volgohan, né? Beleza, ainda que eles morassem naquela casinha que parecia ter só uma cama, né? Então, não tem como caber os dois ali, então você vai dormir com a cabeça no meu saco, sabe? É um negócio que não consigo entender de onde que o Toriyama tira, mas claramente pra fins cômicos, né? Pra fazer piada. Então o Toriyama era muito doido nisso. Aí a Bulma continuou falando aqui, ó. Quer dizer que você morava só com seu avô? Seus pais faleceram? Não sei. Quando eu era bebê, me abandonaram na montanha. O vovozinho me achou e me adotou. E aqui é legal que... Deixa eu continuar ali, né? Que depois ela volta. Ó, deve ter sido abandonado por causa da cauda. E até que você é bem resolvido pra alguém que tem um passado tão triste. Né? Aqui eu acho legal, porque é realmente algo a se pensar. Sabe? É o único momento na obra original que o Goku ele acaba citando os seus pais. Ele fala isso muito numa boa, né? Claro que o Toriyama, de novo, querendo fazer as coisas de maneira mais aberta, né? Ele deixava ali um negócio mais vago pra depois puxar depois se ele quisesse. Mas eu acho legal de reparar isso, né? Ele fala, quando eu era bebê me abandonaram na montanha e o vovozinho me achou e me adotou. Ou seja, tava aqui desde o começo, sabe? Ele tava lá na montanha, o Gohan achou e adotou ele, sabe? Ele sabe que é o avô adotivo, é super de boa com isso, e outros mangás tentariam fazer todo um flashback, trazer um melodrama e tudo mais, e o Dragon Ball é conhecido por não ter flashback, então essa informação que poderia ter maior peso, sabe, ela é jogada assim e logo depois já vem uma piada e é muito fácil de você acabar esquecendo, então é curioso a gente notar o método narrativo do Toriyama como era bem diferente. E aí aqui também é curioso, porque é tudo muito bem feitinho, sabe? Uma coisa puxa a outra. Então a Bulma já puxa novamente o negócio da cauda. Nossa, peraí, ele tem cauda e isso é bizarro mesmo, né? Então deve ser por causa disso que ele foi abandonado. Eu me meter pela nota que, nossa, sabe, uma criança falando sobre ter sido abandonada, mas ele é super de boa com isso. E o avô morreu também, ele trata com maior naturalidade. Então é muito curioso de reparar como, né, era retratado dessas coisas. Talvez porque o mangá é leve, né, é simples, é divertido, mas também porque o Goku é esse espírito livre, né, essa pessoa que não se apega muito às coisas, até por isso ele decide não reviver o avô depois, sabe? É alguém que segue sempre em frente. Então eu acho muito legal isso na personalidade do Goku. E ainda assim isso puxa a piada, né? E você? Foi abandonado por causa do bumbum no peito? Cala a boca, já disse que não é bumbum e eu não fui abandonado, tá? É isso que é legal. Aí isso já é uma piada que já puxa então mais um diálogo pra soar natural e divertido, pra não soar só personagem parado ali, conversando, jogando informação aleatoriamente. Eles estão conversando mais um pouquinho, se conhecendo, escovando o dente ali, se preparando para dormir, mas puxa uma piada, é divertido, né, como flui a leitura. Aí alguma fala, eu tô andando por aí aproveitando o período de férias de uma coisa chamada escola, que você obviamente não deve conhecer, e só tenho 30 dias para encontrar todas as férias, não sou desocupada como você. E aí puxa uma piada, me deixou falando sozinha, aí o Goku já dormiu. E aqui já vale reparar uma coisa. Beleza, vamos falar aqui dessa parte. Vai lembrar, Bulma 16 anos, né, ainda tava na escola, é legal estabelecer isso, né, falar, mas por que essa menina aí, menor de idade, o que ela tá fazendo? Não, tava na escola, mas tava no período de férias, então estabeleceu
isso melhor. Mas depois a gente vai ver que ela conclui a escola ali numa boa e isso já não é muito problema. E vários outros personagens, até muito jovens, não tem essa preocupação com a escola. É algo que vai surgindo mais em Dragon Ball depois. Até Goten Trunks tem que mostrar o período deles na escola, mas Dragon Ball era, de novo, era uma história muito mais livre, então não tinha essa preocupação aqui. Era tudo muito mais. Às vezes estabelecia uma coisa aqui ali pra parecer mais real, mas não foca muito nisso e vamos seguir com a história. Ainda assim é interessante ver que o Toriyama pensava em alguns detalhezinhos. Beleza, aqui, reparem, o Goku tá dormindo sem munhequeira. Passa-se a noite, olha só um alienígena. Será que é o Jaco? Será que ele voltou pra ver o Saiyajin? Não dá pra saber, mas desde o começo tem alienígena. Tá? Alienígena desde o começo da história. Que outro grande shonen que faz isso? Nenhum faz. Naruto não fez, One Piece não fez. Tudo soa forçado, mas no universo maluco de Dragon Ball, tudo é possível. Eu acho muito legal. E talvez seja até a navezinha lá daqueles alienígenazinhos de Dr. Slump, né? Esqueci o nome deles agora. Mas beleza. Um quadro legal pra, de novo, transição, mostrar a passagem de tempo. Amanheceu o dia, mais uns passarinhos, né? Os Tori. E aí, beleza, já amanheceu, olha só, o Goku aparece com a munhequeira colocada. É um erro de continuidade que eu já cheguei a fazer um post a respeito. Aqui ele tá com a munhequeira, aí aqui ele tá com a munhequeira, ou seja, foi dormir sem a munhequeira, acordou com a munhequeira. E aqui a gente vê ele levantando direto do futon, né, do colchãozinho ali no chão. Então não tem essa de que, ele já colocou e só não mostrou, não. E aí, beleza, aqui vem então a famosa cena. Olha só, isso me lembra de quando eu dormia com o vovozinho. Aí aqui ele já tá sem a munhequeira de novo. O que denota que as páginas, os quadros, né, provavelmente eram feitos com variação de muito tempo, às vezes até dias. Apesar do Toriyama falar que ele rushava muito pra fazer as coisas, mas, né, tudo leva o seu tempo. Então, às vezes fazia uma parte aqui e ali, e aí um detalhezinho faltava. Acontece, não é um grande problema também. Beleza. Vou matar a saudade. Aí vai com... Ué. Aí, pam, pam. Né, dá 2 tapinhas, tira, olha e se assusta. Aqui é uau, até difícil, uagia, né? É uns gritos muito doidos que o Toriyama inventava e sempre muito bom com onomatopeias. Como a onomatopeia tem, né, umas maiores curvaturas e aquele tracinho para alongar a vogal, ele tá tremido, né? Mostra o quão forte foi o grito, né? Para dar a sensação, até o coelhinho ali ao longe assustando. O Toriyama em fazer esses designs gráficos ia ser muito bom. E essa cena é um clássico, né, de uma piada. O Goku, eita, não tô sentindo aquela maciez. Tira e se assusta. Hã? O quê? O que houve? O que aconteceu? Sumiram. Suas bolas sumiram. O quê? As Dragon Balls. Aí o Goku quase cai aqui pra trás, na hora que ela levanta o nada. Ficou maluco? Elas estão aqui. Hein? Você me assustou. Teve um pesadelo ou o quê? E aqui que é legal, né? Volta lá pro título. As bolas sumiram, né? Tamaganai, né? Se não me engano, no original. E aí tem esse duplo sentido. Eu sinto que em japonês ele funciona melhor, né? Mas aqui, do jeito como foi adaptado, né? Suas bolas sumiram, né? Suas bolas dá a entender, né? Obviamente, saco escrotal. Mas, né? Suas bolas, as esferas do dragão, já que, lembrando, no original é Dragon Boro, né? Boru Ganai, né? Não é nem Tamaganai, é Boru Ganai. Então, não tem bolas ou as bolas desapareceram. Sabe? Funciona melhor, ainda mais com o Boro do inglês. E eu sinto que isso funciona melhor, mas aqui também é uma forma simples de adaptar, já que a gente usa bolas também pra falar, né, do saco. Então funciona bem e é uma clássica piada de Dragon Ball. Eu acho divertido, eu acho bem feitinho, né? Também não é nada tão forte. O Toriyama sempre fazendo de maneira um pouco mais censurada, pra não mostrar nada demais ali. Claro que a situação, no geral, é absurda, mas sempre traz esse tom leve de humor, na minha opinião, e eu acho que funciona muito bem. De novo, né, e isso aqui, ó, tipo, que poderia ser só um fanservice, ele vai ser levado pros capítulos posteriores pra puxar mais piada e mais dinâmica entre os personagens, porque o fato da Bulma ficar sem calcinha aí fará com que eles consigam uma esfera do dragão. Ó como tem função narrativa, não é só gratuito. Então, Toriyama gênio, não tem como, e aqui a gente vai pro último quadro, né, que eu já falei, você me assustou? Teve um pesadelo ou o quê? Também faz sentido, né, o diálogo ali de, nossa, eu acho que foi um pesadelo. Faz sentido a Bulma inferir isso. E aí, pelas coisas que vão acontecer, ela acaba saindo de casa sem calcinha. Então vem um pergaminho com, mais uma vez, o Toriyama variando entre aqueles quadros ali. Ou um pergaminho, eu acho um pergaminho mais bonito, né? Pra dar essa ideia de um conto que tá sendo narrado pra gente. Bulma se tranquilizou ao ver que as Dragon Balls continuam em seu poder. Mas que sombra sinistra é essa que se aproxima lentamente? Então, bom cliffhanger. Pode não parecer, mas é realmente a sombra de uma tartaruga. Dá pra ver o olho dela aqui, dá pra ver a boca aqui. Né, o casco, essas achuras no casco, e tem os ratinhos aqui, né, correndo novamente para trazer um toque um pouco mais cartunesco, mais humorístico. Eu acho tudo muito bem desenhadinho, como sempre, né? Até o Gokuzinho caindo aqui eu acho muito engraçado. Dá pra ver aqui, ó, parece que no relógio tá 5h12 da manhã, então o Goku acordou bem cedinho, faz sentido para alguém que
mora nas montanhas, né? Então acho muito legal. Pra mim, mais um capítulo excelente. Tem quase nada ali que dá pra dizer que envelheceu mal ou que é incoerente. Tem um outro ponto que eu acabei falando, mas me digam o que vocês acharam. Gostaram desse capítulo? Estão curiosos para seguir com essa leitura? Né? Perceberam coisas, às vezes até com anime, quem tem um anime mais fresco na cabeça? Curtam, comentem, compartilhem e me digam se vocês estão gostando dessa série. Muito obrigado aos nossos membros e até a próxima, galera. Valeu!